Probleminha 2 que foi passado por Walter, lá no EducaPE, tá? Então, o problema trazia assim: uma empresa produtora de óleo de soja está modificando sua estrutura de embalagens. A partir do próximo mês, o produto será comercializado em recipientes no formato de um prisma triangular. A aresta da base desse recipiente mede 10 centímetros. Então, bases, eu vou ter aqui a parte de cima e a parte de baixo, triângulo, tá? Então, mede 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, porque são triângulos equiláteros, 3 lados iguais. E a sua aresta lateral mede 22 centímetros, que é a altura. Então, ele quer saber a capacidade. Qual é a capacidade de armazenamento desse recipiente? Então, capacidade é igual a volume. Então, primeiro, a fórmula de volume é V igual a área da base vezes a altura. A área da base eu tenho que achar primeiro. Então, vai ser essa fórmula aqui, porque triângulo é equilátero, 3 lados iguais. L elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L é 10, porque tá falando da base, o lado da base, tá? Então, 10 elevado ao quadrado é 100, raiz de 3 sobre 4, repete normalmente. 100 dividido para 4, 25, raiz de 3 centímetros ao quadrado é a resposta do lado da base, da área da base, tá? Então, ficou elevado ao quadrado porque centímetros vezes centímetros. Agora, depois que eu achei a área da base, eu vou achar agora o volume. Então, jogo na fórmula aqui. A área da base a gente já achou, que é 25 raiz de 3. E a altura aqui é a aresta lateral, que é 22. Então, só organizei 25 e 22. 25 vezes 22 dá 550 e repete raiz de 3. Se a alternativa lá na questão... Se a questão lá trouxer as alternativas que tenha raiz de 3, você já vai saber que é essa daqui. Porém, se ele não tiver lá uma alternativa que tenha raiz de 3, você vai ter que transformar a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, você vai ter que multiplicar 550 vezes 1,7, que vai dar o valor de 935 centímetros cúbicos. Lembrando que quando a gente está trabalhando com volume, capacidade, é a mesma coisa, sempre vai ser cúbicos aqui em cima. Então, logo, a capacidade desse prisma em ml será 935 ml, mililitros, tá? 935 mililitros. Lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. No problema 3, que o professor Walter passou aí para vocês, falava que um professor chamado Jaciel, ele teve uma necessidade de adquirir um aquário de vidro. E esse aquário de vidro tinha aqui a base 1,80 metros, media aqui. A profundidade dessa base era 0,90 metros e a altura era 0,60 metros. Aí ele pede aí para vocês acharem a capacidade que esse aquário pode ter. Porém, ele deu uma dica ali na questão, que ele disse que a borda deve deixar 10 centímetros no vidro sem água, tá? Então, a gente vai utilizar essa informação aqui na capacidade, no volume. Então, para poder achar o volume, eu tenho que achar a área da base. Então, a área da base, como é um retângulo, é base vezes altura. Aqui eu coloquei A e B. Então, a área da base, eu coloquei o valor de A vezes B. Então, o valor de A é 1,80 e o valor de B é 0,90. Então, 1,80 vezes 0,90, a área da base vai ser de 1,62 metros ao quadrado. Achando a área da base, eu vou agora achar o volume, a capacidade. Então, a área da base, lembrando que a fórmula de volume é V igual a área da base vezes a altura. A área da base que a gente achou aqui foi 1,62. Por que eu coloquei aqui essa observação aqui? Porque lembra que na questão ele falava que não poderia encher todo o recipiente, o aquário. Então, teria que deixar 10 centímetros. Então, 10 centímetros de 60, 50.
Então, 1,62 vezes 0,50, o volume desse aquário vai ser de 0,81 metros cúbicos. Transformando isso em litros, é só multiplicar por 1.000, eu vou ter ali 810 litros de água no aquário. Porém, ele também perguntava quantos metros ele utilizou para poder fazer aquele aquário. Então, a área total vai ser a área da base, que aqui eu coloquei A e B, mais a área lateral, coloquei 2 vezes a área lateral, porque eu tenho os dois lados, tá? Mais 2 vezes a outra lateral, que tem comprimento diferente da outra. Então, 1,80 vezes 0,90, mais 2 vezes 0,90 vezes 0,60 e 2 vezes 1,80 vezes 0,60. Vou resolver separadamente. 1,80 vezes 0,90, a gente já sabia que era a área da base, é 1,62. 0,90 vezes 0,60 vezes 2 vai dar 1,08. 1,80 vezes 0,60 vezes 2 vai dar 2,16. Somando tudo, eu vou ter 4,86 metros quadrados. Lembrando, ó, cubo, volume, quadrado, área. O problema 4 que Walter trouxe aí pra gente foi do professor, que comprou bandejas para poder fazer gelo, cubo de gelo, tá? E ele quer saber a capacidade máxima de mililitros que essas bandejas vão ter. Então, primeiro, eu tive que isolar o valor de um cubo. O cubo, ele tem aí as arestas de 3 centímetros. Então, como é um cubo, todos os lados são iguais. Então, para saber primeiro o volume, a fórmula do volume de um cubo é o lado elevado ao cubo, tá? Então, aqui eu chamei o lado de A. Então, A elevado ao cubo. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é a mesma coisa de 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser 27 centímetros cúbicos. Então, cada cubo tem 27 centímetros cúbicos. Lembrando que isso só é um cubo. Em cada bandeja tem 20 cubos, tá? Então, vai ficar 20 vezes 27, que vai ser 540 centímetros cúbicos. Cada bandeja tem 20 cubinhos. Depois que eu fiz isso, eu soube a capacidade que cada bandeja ia comportar. Lembrando que ele comprou 12 bandejas. Então, agora eu vou multiplicar 12 vezes 540. Então, o total vai ser 6.480 centímetros cúbicos. Logo, a capacidade máxima de ml de água nessas bandejas será de 6.480 ml, tá? Mililitros. Ou seja, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. No problema 5, que o professor apresentou para vocês, falava que a professora Amanda tinha apresentado um projeto aos estudantes que tinha lá uma construção de um prisma hexagonal. E a primeira pergunta que ele fazia lá, ele queria saber quantos litros de água será possível armazenar nesse prisma. Lembrando que o prisma ele tem a aresta da base 4, medindo 4 metros, e tem a aresta lateral medindo 5 metros. Então, primeiro, para poder saber a capacidade de armazenamento, eu tenho que fazer a área da base. Lembrando que é um hexágono, eu tenho 6 triângulos equiláteros, então por isso que tem o 6 aqui na frente. E a forma do triângulo, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O valor de L vai ser 4, que eu estou falando referente aos triângulos. 4 elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Repete aqui, ó, 6. Eu fiz passo a passo, tá? 4 elevado ao quadrado é 16, raiz de 3, repete 4. Repete o 6. 16 dividido para 4, 4, raiz de 3. 6 vezes 4
24 raiz de 3 metros quadrados, tá? Eu tô falando de área. Depois que eu acho a área, eu tenho que saber a capacidade, que era a primeira pergunta que ele fazia aí. Então, para poder achar a capacidade, eu vou substituir aqui na fórmula. Volume é igual a área da base vezes a altura. A área da base a gente já achou, que foi 24 vezes raiz de 3. E a altura é a aresta lateral, que é 5 metros. Vou isolar, colocar 24 vezes 5, raiz de 3. 24 vezes 5, 120, raiz de 3. Nessa questão aqui, eu vou ter que transformar a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 120 vezes 1,7 vai dar 204 metros cúbicos. Falou de volume, falou capacidade, cúbicos, tá? Transformo isso aqui em litros. Multiplico por 1.000. Então, agora eu tenho a capacidade do prisma hexagonal de 204.000 litros de água. Porém, na segunda informação, ele disse assim: se uma família gasta aproximadamente 85 litros de água por dia, em um período de 30 dias, quantas famílias eu vou poder abastecer? Então, eu multipliquei aqui por 30, para saber quanto uma família gasta por mês, em média. 85 vezes 30, 2.550 litros de água por mês uma família gasta. Se o meu total é 204.000 litros de água, é só dividir. Então, eu coloquei aqui litros total e litros por família, LT e LF. Dividindo isso, eu vou ter o resultado de 80. Então, vai ser possível, durante um mês, abastecer 80 famílias.